Olá! Estamos ao vivo, tanto aqui, que você que está me acompanhando aqui no Instagram e você que está aqui no YouTube. Vamos iniciar a nossa live hoje falando sobre como identificar, né, se você sofre de dependência emocional. Como identificar se isso acontece na sua vida, no seu relacionamento, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, se você conhece alguém que possa, né, estar sofrendo desse mal, dependência emocional. E a gente vai falar o que é isso hoje, para você identificar em você se você sofre com isso ou não, né? E se você tem características de uma pessoa que sofre com dependência emocional, você vai começar a mudar esse padrão, porque senão a gente fica preso. E a gente vai, o nosso assunto hoje, ele vai realmente abordar, assim, para que a gente consiga identificar se a gente sofre disso. Porque quando a gente está inserida no problema, quando a gente está realmente dentro desse problema, fica difícil a gente identificar isso, né? Porque a gente está vivenciando aquilo todos os dias. Então a gente precisa realmente pedir ajuda, né? Aceitar essa ajuda de alguém que realmente possa... A gente está abrindo os ouvidos ali, né, para ouvir e realmente entender se na nossa vida, no nosso comportamento, né, nos nossos medos, naquilo que a gente realmente nos desafia aí no relacionamento diário, se a gente realmente vem tendo esse tipo de comportamento que nos causa dependência emocional, tá? Então acho que a gente pode começar também compartilhando um pouco essa live para que a gente convide mais pessoas para estarem com a gente hoje aqui, né? Se você sente que mais pessoas precisam estar recebendo essa informação, eu vou compartilhar com algumas pessoas aqui. Se você puder já ir chamando aí, o Instagram ele entende que é um conteúdo de relevância, né, amor? Então aí ele começa a realmente mostrar para mais pessoas, né? E quantas pessoas hoje, né, não têm a mínima noção de que estão sofrendo com dependência emocional? E a gente vê esse padrão muito presente na música, né? A música, por exemplo, se eu te perguntar qual é o tipo de música hoje que emocionalmente está fazendo um grande sucesso no Brasil, aí você vai dizer para mim, é sofrência. Claro, fora o funk, né, e outros tipos de músicas que tem uma tendência popular, mas a sofrência ela é muito comum da gente estar ouvindo hoje. Por que a gente ouve tanta sofrência? Exatamente porque nós temos carência afetiva, carência emocional. O outro, eu sem o outro, eu sem você não sou nada, eu sem você não sou ninguém. E assim a gente sofre. E eu não sei se no seu relacionamento, na sua vida, você sofre de carência emocional. Eu acho que sim, porque todo mundo tem um pouquinho de carência emocional dentro de si. Agora, existe um padrão que é uma doença. Então a gente vai poder identificar hoje, né, em que nível nós estamos de dependência emocional. A dependência emocional é quando a gente coloca realmente alguém, o outro, no centro da nossa vida, né? Na base da nossa vida. Então a gente gosta também de dar um exemplo, por exemplo, de uma construção, assim, de um prédio. Então a gente coloca essa pessoa como se ela fosse a base do prédio. No momento que ela não está na minha vida mais, aconteceu alguma coisa que eu não estou mais naquele relacionamento, ou que essa pessoa, pelo simples fato de ter feito uma viagem, alguma coisa nesse sentido que ela está longe, o meu mundo cai, eu desmorono, o prédio todo vai abaixo, né? Então a gente coloca isso como se a pessoa fosse a base da nossa vida, o centro de tudo, né? Quando ela não está próximo de mim, eu me sinto em desequilíbrio comigo. Então realmente eu fico dependente daquela pessoa para estar bem. E é aí que mora o problema, né? Quando a gente realmente fica submisso da ajuda do outro, a gente depende do outro para que a gente se sinta bem com a gente, né? Então esse é um grande problema. O outro está sempre também, por exemplo, a necessidade, uma necessidade extrema, tá, gente? O que a gente fala aqui de dependência, sempre tudo é demais, é extremo, né? Por exemplo, o outro saiu. Então, assim, ele saiu na porta, tô mandando mensagem de monte, eu já tô fazendo ligação, já mando chamada de vídeo, é tudo demais, né? Frases como assim, se você me abandonar, aquele senso de abandono muito forte, se me abandonar, acabou minha vida. Um tipo de comportamento, de frase de quem sofre de dependência emocional dentro de um relacionamento. Então, isso complica muito os relacionamentos, né?
E essa submissão, né, ela vem já nos acompanhando desde muito tempo, né? Ancestralidade, a gente acompanha muito essa questão de depender do outro, né? E também estamos acompanhando um movimento feminino também de independência, né? Vocês devem ter ouvido aí, nesses últimos tempos, a mulher falando de empoderamento feminino e feminismo e tal. Por quê? Existe uma corrente do machismo, digamos assim, né, da masculinidade, da energia masculina. E agora, né, nós estamos entrando numa era onde a energia feminina ela está sendo equilibrada com a energia masculina. Então isso é maravilhoso. Por isso que a gente está fazendo esse programa aqui, o Divino Relacionamento, toda quarta-feira, às 18 horas, você vai ter um tema interessantíssimo nesse equilíbrio masculino, feminino, as energias e também tudo que acarreta pensamento, sentimento, o autoconhecimento para o relacionamento. E por que a gente está fazendo isso, né, Débora? Esse programa também do Divino Relacionamento, ele é tão... acrescenta tanto na vida das pessoas, gente, porque é a gente perceber que é o nosso divino, é o relacionamento primeiro que eu tenho comigo, para depois o relacionamento que eu vou desenvolver com a outra pessoa, né? Exatamente. Então a gente ter essa percepção é muito importante. E a pessoa que sofre com a dependência emocional, ela tem muito a falta disso. Então ela pensa que ela cria uma incapacidade na cabeça dela, ela não se sente capaz de dominar a própria vida, de ter as próprias escolhas, né? Ela não se sente capaz de ser uma pessoa feliz sem a outra, né? Então essa dependência ela vai criando e colocando a felicidade dela no colo de outra pessoa, né? E isso complica demais, porque ela vai criando um vazio interno tão grande que ela necessita, né? Ela entra numa ilusão que o outro vai preencher esse vazio que ela cria para ela. Exatamente. Né? Por essa dependência emocional ser uma coisa muito grande. Ela não se sente capacitada de ser feliz, porque ela acha que ela sempre vai precisar do outro para ser feliz, né? Quantas pessoas eu já recebi, assim, atendimentos, né, que falam assim, eu sem ele eu não sou nada. Eu sem o meu companheiro ou a minha companheira, eu não me vejo perdido no mundo. Aí eu disse, será mesmo? Isso por que acontece? Porque você não está enxergando o seu valor, você simplesmente anulou a sua vida em função do outro, né? Então, você sempre pergunta para o outro o que é importante, o que ele acha que é certo, e você simplesmente se anulou. Mas por quê? Porque o outro ele é controlador? Não, é porque você simplesmente foi se anulando, e simplesmente ficou submissa a qualquer coisa. Então esse é o momento de você perceber quem é você de verdade, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? E aí vem toda uma questão assim, de quebra de paradigma, de ancestralidade, né? De pai, de mãe, de tudo que a gente vem aprendendo. E isso tudo a gente vem abordando nos nossos treinamentos e no treinamento novo que a gente está lançando, que é Mulheres Inteligentes e Relacionamentos Saudáveis, que você pode entrar na próxima turma. Essa agora já encerrou, as nossas inscrições já encerraram, mas você vai ter a possibilidade de entrar nas próximas turmas. Mas, normalmente, o que mais que acontece? São comportamentos descontrolados, né, gente? Tudo que a gente está falando aqui da questão de dependência emocional é algo em exagero muito grande, né? É uma sensação de abandono muito grande, né? A sensação de incapacidade muito grande, né? Aquela questão de se sentir muito sozinha, né? E tem uma outra questão que é muita ansiedade, de muitas pessoas desencadeiam ansiedade em função dessa dependência emocional, né? Em função de realmente criar um problema dentro do seu relacionamento e não se sentir capaz de realmente contornar essa situação, né? A gente acaba falando aqui que nenhuma mudança, nada acontece na nossa zona de conforto. As coisas realmente acontecem, né, de forma a ter um resultado diferente quando a gente se desafia. Quando a gente se desafia a fazer algo novo, quando a gente se desafia a enfrentar algum medo, quando a gente se desafia a realmente ter uma postura diferente dentro daquele relacionamento, dentro da forma como a gente vem se tratando, né? Por isso o divino relacionamento, primeiro você, isso não é ser egoísta, né? Isso realmente é questão de amor próprio, é realmente tu se sentir capaz de ser uma pessoa feliz, tu se sentir capaz de te bastar simplesmente pela tua companhia, né?
me basto ali, eu me sinto feliz com o meu chá, fazendo uma leitura, né? Como é importante às vezes a gente ter momentos nosso, né? Que a gente realmente consiga perceber e a gente se desafiar às vezes, né? A gente fala como casal aqui, casados, a gente se desafiar a fazer alguma coisa sozinha. Né? Isso é importante para que a gente realmente valide a nossa segurança, o nosso alto valor, a nossa capacidade. Então, se colocar à frente de situações dessas, onde tu precisa realmente dominar uma situação ali, que tu vai estar sozinha naquela, e aí? Como é que tu vai reagir diante disso, né? Porque se você se considera uma pessoa que depende do outro, né, isso vai acontecer o quê? Você não vai ter liberdade para fazer nada. Você simplesmente vai deixar a sua vida na mão de uma outra pessoa. Ele me dá um pouquinho de amor e eu fico feliz, né? Migalhas de amor. Então, a pessoa que é dependente emocional, ela só se sente valorizada, ela só se sente amada quando o outro diz assim, eu te amo, né? E aí é uma grande armadilha isso, porque a gente fica presa, vira escravo do amor de outras pessoas. E o amor, ele está dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a se enxergar, né, eleva a nossa autoestima, mas para isso precisa de um processo de autoconhecimento, para você se conhecer, para você entender que você é o amor e se libertar dessa carência. E colocar isso aqui pra gente três sinais. A gente separou, né, aqui, tá, gente? De vez em quando dá uma olhadinha aqui, porque a gente fez um roteirinho, né? Porque a gente não se perca, a live é muito rápida, São então... tópicos pra gente ir direto ao assunto sem enrolação, né? Então, assim, a gente fez três sinais de dependência emocional, né? Que aparece o quê? No jeito que você fala, como você se comunica, no seu comportamento diário, tá? Então, assim, ó, medo em excesso, né? Um medo em excesso de se sentir abandonado, um medo em excesso de ser abandonado, né? E às vezes a gente fala isso, assim, ó, a pessoa, ela entra... E medo, assim, eu adoro quando tu fala do medo, assim, porque esse medo em excesso é algo que nos deixa paralisado, é algo que a gente... O medo é o grande vilão, né? O medo é o que nos paralisa. Então a gente entra num looping de pensamento que às vezes a gente não percebe, porque ele se torna inconsciente. Você não percebe que você tem medo, você simplesmente sente. Só que precisa ter uma percepção para você entender por que eu estou sentindo medo. Eu tenho medo de quê? E aí, quando você faz essa pergunta, eu tenho medo de quê? Aí vem a resposta. Porque quando você pergunta para você mesmo, do que eu tenho medo? Né? E em relação ao outro, muitas vezes você tem medo de perder. Mas perder o quê? Se ela não é minha. Né? Se eu estou com ela e ela está comigo, ela escolheu estar comigo, então é uma escolha dela. Agora, eu tenho que estar autossuficiente, eu tenho que estar num ponto de equilíbrio para que eu possa ser uma boa companhia para ela. Caso contrário, eu não vou querer estar com ela, porque ela é tão grudada em mim. Ai, por favor, não sai de perto de mim, porque eu fico com medo. Não, para aí. A gente vai criando o que a gente precisa resgatar? Né, a gente precisa resgatar a sua autoestima, a sua autoconfiança, para que você quebre paradigmas. Você não é vítima dessa falta de amor do outro, porque você está num processo de expansão de consciência, você está se abrindo. E aí, existem algumas liberdades que você precisa trazer para a sua vida. E a gente trabalhar muito a questão de autoconfiança nossa, autovalorização, né, gente? Quanto mais a gente desenvolvendo isso como um ser único, né? Porque relacionamento a gente tem... Não é dois só, né? São três, a gente diz, né? Um sou eu, outro é ele, o outro é o nós. Né? Então são três ali. Então a gente tem os meus desejos e sonhos, aquilo que eu gosto pra mim, aquilo que ele gosta pra ele, os desejos e sonhos deles e o que a gente tá criando em conjunto. Exato. Então essa percepção que a gente tem que ter do relacionamento e do nosso próprio ser é uma coisa que nos traz muita segurança. E faz toda a diferença. Uma vez que tu tem isso claro na tua vida, tu consegue se fortalecer como ser, como mulher, como homem, né? Tu se posiciona mais na vida. Porque, ó, sinceramente, se eu tenho, por exemplo, o meu mindset, a minha mentalidade, e eu tenho os meus valores, os meus princípios, e eu quero fazer a minha vida de acordo com os meus princípios. Só que se eu estou com uma pessoa que ela, de alguma forma, ela não está feliz do meu lado, eu não vou me sentir bem com ela, porque ela não está feliz. Se ela não está feliz, ela está numa frequência, ela está vibrando dentro dos seus pensamentos e sentimentos de uma forma negativa. E aí, ao longo do tempo, isso vai
trazendo para ela e para o nosso relacionamento consequências negativas, né? Inclusive doenças que a gente pode até manifestar em função de dependência emocional. Porque eu não existo, na realidade a pessoa dependente emocional ela não existe, ela só existe porque o outro enxerga ela. E é isso que você precisa se libertar desse padrão de achar que depende do outro. E quando você depende, você realmente se anulou. Então, você precisa realmente buscar essa libertação. O nosso segundo sinal aqui, gente, é o contato instantâneo, né? Eu coloquei aqui para que a gente realmente entenda o que é o contato instantâneo. Gente, o YouTube, ele caiu, né? Mas ok, vai voltar. Vamos seguir aqui no Instagram. O contato instantâneo, o que é? É aquela atenção constante, né? Que a gente até tinha falado lá no início da live. A pessoa mal saiu, tu já tá ligando, tá fazendo chamada de vídeo, tu tá mandando mensagem, é uma insegurança tão grande que tu sente dessa questão do abandono que tu só se acalma quando tu consegue o contato com a pessoa. Tu entra num desequilíbrio muito grande, sabe? E aí tu só vai se acalmar se tu consegue falar com a pessoa. Mal amanheceu, a pessoa já tem que te dar bom dia se ela não tá do teu lado. E quer ver uma coisa? Dentro desse processo aí, a pessoa começa a pensar em várias coisas, começa a viajar várias coisas que possam estar acontecendo, né? Será que ele está com outra? Ou será que isso? Será que aquilo? Então, surgem vários tipos de pensamentos e esses pensamentos, essas imagens que a gente começa a projetar, elas é como se fossem realidades que a gente não quer que aconteça. Então a gente entra num looping, numa perturbação mental, e às vezes não é nada disso. O cara está trabalhando, o cara está fazendo alguma coisa, está dirigindo. Não, mas ele não respondeu. Então a pessoa está tão tensa, tão nervosa, que ela começa já a explodir, né? Uhum. Talvez tenha acontecido com você, né? E é importante a gente salientar, a gente perceber que esse tipo de comportamento, ele acalma o dependente emocional, mas ele sufoca a outra pessoa. Porque tu começa a pressionar, a querer controlar de tamanha forma, assim, que tu começa a sufocar o outro pelo teu controle. Porque a gente tem que perceber que esse tipo de comportamento é um controle que a gente quer ter do outro. Aonde ele tá, com quem que ele tá, como é que tá, né? Como é que ele tá vivendo sem a minha presença, se eu não consigo viver sem a presença dele. Quer ver? Né? Vamos fazer uma analogia aqui de quando nós estávamos começando o nosso relacionamento, né? Eu sempre falo assim, né? A Déia, ela conseguiu me envolver porque ela sempre foi me deixou muito livre, né? Eu posso dizer assim, sinceramente, que desde o nosso início de namoro, assim, a pessoa que é muito grudenta, que é muito ciumenta, que é muito possessiva, ela vai estragar o relacionamento. Então, se você tem essa carência, essa coisa de a pessoa tem que te ligar, a pessoa tem que estar contigo o tempo todo, isso aí é uma coisa que faz com que a pessoa se sinta pressionada, e isso é muito ruim. Afasta, né? Então, no começo do nosso namoro, aconteceu o que, assim, eu me lembro que na época eu tocava, né, em vários bares, na noite, e realmente, assim, a minha agenda era cheia de meninas que queriam falar comigo, e a mesma coisa ela também tinha uma agenda cheia de rapazes que corriam atrás dela. Muito menos, né, Carlos? Só que aí acontece o quê, né? Acontece que, ao invés dela ficar me cobrando alguma coisa, ela me deixava livre. E eu sentia tanta saudade dela, tanta vontade de estar com ela, que eu acabava pensando muito nela nos momentos que eu não estava com ela. Né? Mas o fato de você estar ligando, estar pressionando, isso aí faz com que a gente meio que, puxa, que mina xarope, né? Que mulher chata, ela está sempre desconfiada. Sempre... Então, isso é que a gente quer ajudar você a se libertar desse tipo de insegurança interna. Sim. Essa insegurança causa essa dependência. Mas e esse comportamento afasta a pessoa, né? E aí toda a questão, né, social que a gente vê, as pessoas são muito dependentes umas das outras. Não quer dizer que a gente tem que não se portar com ninguém, só com a gente. Não é uma visão egoísta nesse sentido. Mas você está no centro dos seus pensamentos e sentimentos para você perceber que o outro é uma extensão de você, né? Mas que você tem que deixar livre para que você tenha essa cumplicidade entre vocês dois. Tá? Isso é muito importante. E o que mais tem aqui, Léa? E o ponto 3 aqui, então, gente, é o ciúmes em exagero, né? Que a gente até já falou várias vezes, né? E aqui realmente é algo que
Que a gente pontua muito a questão de ciúmes e exagero. Ciúmes e exagero, tá. E aí agora eu quero que ela fale como é que foi pra ela vencer os ciúmes naquele momento, né? A Alessandra tá botando, que bonitinho, só declaração. Exatamente. Porque é um momento que nós passamos, né? Que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos identificar dentro um do outro, que eu quero compartilhar com você. Porque mulher grudenta afasta homem, tá? Se você é assim, ó, carente no momento, porque ele é meu, aí pode esquecer, porque o cara vai encher o saco e vai sair Gente, fora. eu vou então dar 2 dicas aqui pra não fugir um pouco do tema da nossa live também, que eu acho que é importante. Eu gosto de seguir o tema bonitinho, tá? Mas vamos lá. Assim, eu tenho 2 coisas pra falar em relação a esse tipo de comportamento, né? Uma que eu tinha, os meus valores pra mim eram muito claros, né? Então, assim, eu tinha um objetivo profissional muito grande, eu me ocupava bastante, assim, da minha profissão. E eu não enxergava a profissão dele como uma rivalidade pra minha vida, por exemplo, né? Até tive a oportunidade de fazer mentoria com esposas de músico, né? Desse programa que a gente tá desenvolvendo, esposa de músico, que eu pude ajudar nesse sentido. Então, nunca tratei a profissão dele como um problema pra mim, né? Ele podia ser médico, ele podia ser... E isso é um paradigma, porque quando a pessoa está namorando com um músico, pronto, aí é, né? Se fosse um advogado, um médico, tudo bem. Agora um músico, que preconceito, né? Não, o médico, ele também vai fazer plantões, ele também vai ter outros trabalhos. Eu trabalhava final de semana, ele também não tinha feriado, não tinha isso. Então, pra mim, sempre foi muito claro que aquilo ali era a profissão dele. No momento que ele me mostrasse que a profissão dele ele usava para outro tipo de coisa, que era ou só se divertir, ou beber, ou pegar mulher, ou fazer alguma coisa assim, estava fora dos valores que eu tinha claro para mim como pessoa. Então, para mim, ele não servia. Então, eu acho que o meu posicionamento como mulher, a minha segurança em relação à minha pessoa, eu acho que deixava claro pra ele isso, porque eu não precisava pedir para que ele me valorizasse, entendeu? A minha postura, o meu posicionamento dentro do nosso relacionamento era algo que já falava por si mesmo. E é isso que eu quero que desperte nas mulheres, entende? Uma vez que tu tem claro pra ti o teu valor, né? Realmente tu domina ali a tua vida nesse sentido, tu sabe que o outro é muito bom estar com quem a gente ama, né? Mas primeiro lugar sou eu, né? Então, assim, eu tenho os meus valores, aquilo que eu respeito, né? Eu me respeito. Então, uma pessoa que tem o seu amor próprio ali, que ela se respeita, vai ser muito difícil ela autorizar que alguém a desrespeite. Mas e se eu perco ele? Que ideia! Né? Não tem essa de perder, amor. Porque o que acontece? Não tá perdendo nada. Se ele mostrou que não tá de acordo com a postura que tu valoriza, então é tu que tá ganhando. Se ele saiu da tua vida, quem ganha é tu. Então, assim, sempre foi claro pra mim que se a postura dele me mostrar uma pessoa que eu não estou vendo hoje, eu vou agradecer, né? Porque de fato eu saí da desilusão, não estou sendo mais iludida por aquela pessoa. Então, assim, pra mim sempre foi muito claro isso. Eu deixava isso claro com as minhas atitudes, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que aprender cada vez mais, né? Se posicionar com as nossas atitudes. Palavras são palavras, gente. Agora, a atitude da pessoa é que realmente vai fazer com que aquele relacionamento dê certo ou prossiga. Exatamente. E olha, tudo que a gente está falando aqui é uma coisa que a gente vivenciou, né? A gente está passando também agora para um novo nível, nós dois, porque alguns anos atrás a gente resolveu trabalhar junto, e isso é um fator que é determinante, que a gente compartilha, inclusive, no nosso curso, Mulheres Inteligentes, Relacionamentos Saudáveis, porque esse é um processo que vai acontecer cada vez mais, né? As famílias estarem unidas num propósito, ambos companheiros num propósito único. E é muito importante, porque se ela não está feliz, eu também não estou feliz, e se eu não estou feliz, ela também não está. Então esse processo ele tem que ser com maturidade. Nós estamos crescendo e ajudando uns aos outros a crescer. É entender o outro, não depender do outro para ser feliz, né? A gente ter esse entendimento do processo verdadeiramente. E uma coisa que a gente também fala muito no nosso curso, que é trabalhar esse programa, que é o quê? A gente
se manter uma mulher forte, segura e tudo mais, mas não perder a doçura, né, do feminino, de ser mulher, de ter o cuidado, né, tudo em equilíbrio, assim, onde essas coisas, porque às vezes a gente se arma de uma força que a gente precisa tão grande para vencer alguma coisa e a gente esquece do nosso lado. Então, para o outro acessar aquela armadura que tu criou para ti, vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa criar verdadeiramente um equilíbrio ali, né? E isso é fundamental. O nosso 3 aqui eu já falei, então, que é o ponto 3, que é o ciúmes e exagero. E né? essa doçura da mulher, né? A gente chama de doçura porque a mulher é como uma flor, né? A gente tem que estar sempre cuidando dela. Agora, ela precisa olhar para ela também, né? Porque o que acontece com a maioria das mulheres hoje? Não diz uma maioria, mas muita gente sofre no sentido assim, eu só sou bonita se alguém me disser que eu sou bonita. Eu só sou amada se alguém me disser que eu sou amada. E aí que está o grande erro. Aí é que está a armadilha, né? É onde você não consegue se enxergar, onde você não consegue se ver, você não consegue se valorizar. É a forma como você se vê. Eu só vou ser bonita se o outro me chamar de bonita. Então eu fico, as minhas emoções, elas ficam dependentes do controle da outra. Ai, como você tá bem? Aí eu fico bonita. Ah, fico bem, né? Agora, como você tá mal hoje? Aí eu fico mal. Então, quer dizer, eu tô trocando as suas emoções de canal. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, que é o que a gente desenvolve no segundo módulo do curso, é muito importante que você eleve a sua inteligência emocional para saber lidar com o outro, e não só com o seu esposo, com o seu companheiro, mas com as pessoas que você convive no seu trabalho, todos os dias, para você se manter. Daqui a pouco você tem um chefe que é grosseiro, que está sempre de mau humor, tá sempre de cara feia. Como é que eu ajo com ele? Aí você vai ter o equilíbrio das suas emoções para ter uma postura diferente, porque você começa a se transformar. E isso é maravilhoso. Quando eu comecei esse trabalho de autodesenvolvimento, obviamente que eu comecei a influenciar a Déia. Só que a Déia já tem esse feeling de lidar com pessoas dentro de todo o trabalho que ela desenvolveu dentro das empresas que ela tinha. Então, eram equipes e equipes, né? Eram equipes grandes, né? Que a gente precisava realmente ter esse controle emocional, ter inteligência emocional para tudo isso, para realmente que a gente consiga envolver as pessoas, né? Porque a gente tem que ter um propósito, gente. A gente tem que estar envolvendo as pessoas dentro daquele propósito. E dentro da nossa casa não é diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem um posicionamento aqui em casa, onde que se existe um propósito em família, bom, vamos reunir a família e vamos comunicá-los, né? Vamos falar a todos, vamos reunir as crianças aqui e vamos dizer, ó, existe esse propósito aqui que é o propósito em família, né? Existe hoje um propósito que é o propósito da Déia, a Déia profissional, a Déia desenvolvendo uma nova atividade ali, ok? Vamos apoiar um propósito que é do Carlos, é dele, profissional, vamos lá, vamos apoiar. E o propósito nosso dentro da nossa união, dentro da nossa família. Então é importante, né? A gente falou um tempo atrás sobre realmente alinhar os propósitos e ter essa comunicação clara, né? Mas assim, se você tem uma dependência emocional, você vai estar sempre medindo a fala, porque tu vai estar querendo sempre a aprovação do outro. E nem sempre o outro vai aprovar a tua visão, a forma como tu vê as coisas. E tá tudo bem. E como lidar, né? Que é uma coisa que acaba aprisionando muitas mulheres com a dependência financeira. Além da dependência emocional, a mulher ainda fica presa porque ela não tem salário, ela é dona de casa, ela simplesmente está ali e cuidando dos filhos. Muitas vezes a dependência emocional, ela tá ligada à dependência financeira também, tá? Porque uma vez que tu começa a alimentar pensamentos de incapacidade, tu acha que tu também é incapaz de se sustentar, por exemplo. De realmente ir pro mercado de trabalho, porque já tô muito tempo cuidando dos filhos, eu já não tenho mais idade para isso. Tu começa a criar barreiras mentais, tu começa a criar coisas para ti que vão te impedindo, né? Tu mesmo cria barreiras pelo medo que vão te impedindo a realmente dar um novo passo na tua vida. Lembra do que a gente falou lá? Se desafiar, do que a gente falou de dar um passo diferente, de fazer diferente. Porque se a gente mantém tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas dentro do nosso relacionamento e dentro da nossa vida, a gente não vai colher resultado diferente. A gente vai recolher mais do mesmo, né? Mais do mesmo resultado. E as coisas também podem piorar, gente, sabe? Então, às vezes a gente mantém fazendo a mesma coisa, está tendo a mesma postura e talvez dentro da tua casa tendo uma postura de afastar o teu marido cada vez mais, né? Porque às vezes o que acontece? Dependência emocional, ela vai desconectando o casal. Que
um é muito dependente do outro, enquanto tu é muito dependente, tu sufoca o outro se sente sufocada porque ele tá sendo controlado pelo outro. Então essa dependência emocional, ela prejudica não só a tua vida, porque tu vai alimentando pensamentos de incapacidade até que, uma vez que tu pensa, tu sente, tu age, até que tu não vai conseguir agir, porque tu já tá se sentindo incapaz. Né? Então as tuas atitudes, ela vai ser de acordo com o que tu pensa e com o que tu sente. E tudo que a gente está trazendo aqui para vocês, gente, é uma questão assim, ó, de autoconhecimento, tá? Porque a gente sabe que existem padrões na nossa sociedade hoje, né? O que são padrões? Padrões são coisas que se repetem, né? Por exemplo, a gente está avaliando muito nesse momento que muitos homens hoje estão mais dentro de casa, né? Tem filhos com 40 anos que ainda não saíram da casa dos pais. Então, hoje, parece que os homens estão mais sensíveis e as mulheres começaram a se empoderar de uma forma que nem a Déia falou, criaram uma armadura e foram pra guerra, né? E eu sou o suficiente. Isso é muito legal. Só que aí tem um desequilíbrio também, porque o homem ele não pode ser tão submisso também. E a mulher também não pode ser tão... Existe um desequilíbrio também nesse sentido, né? Por isso que a gente está trazendo esse equilíbrio. Porque a minha energia, ela não pode invadir a energia dela. E a energia dela não pode invadir a minha. Nós temos que nos tornar uma energia. Então, não se trata só de união, né? Mas sim de unidade, que nós dois somos um. E quando a gente começa a trabalhar essa unidade, tudo começa a fluir com mais clareza e a gente tem mais tranquilidade para lidar um com o outro. Mas enquanto não tem unidade, cada um vai querer buscar a sua satisfação fora do casamento. E isso é muito perigoso, porque aí começam as traições, começam a buscar minhas necessidades fora do casamento. E ela também. Né? Então, por isso que a gente está trazendo esse alerta para você, que se você é dependente emocional ou simplesmente está naquela questão assim, se ele não me diz nada, eu sofro. Então você precisa elevar a sua autoestima, buscar a sua valorização, a sua autovalorização, a sua autoconfiança, para você buscar o seu ser verdadeiro, aquilo que você é, aquilo que você veio para essa vida. E não só a questão dos filhos, porque a gente sabe, eu cuido dos meus filhos. Legal, os filhos são maravilhosos, mas quando os filhos crescem, eles vão fazer um relacionamento, né? E vão seguir padrões de acordo com o que você está criando hoje, porque não vai atrás. A sua filha hoje, ela está assistindo um filme dentro da sua casa. E aí, puxa, minha mãe sofreu muito com o relacionamento e ela está triste e eu estou vendo ela e relacionamento realmente é difícil e as pessoas traem umas às outras e a gente fica triste. E aí ela vai criando o mindsetzinho dela e quando ela tiver os relacionamentos dela, como é que vai ser? São os exemplos, a sua mudança hoje vai fazer uma mudança em toda a ancestralidade a partir de você. E aí a gente vai identificar também lá, né, quando a gente fala de ancestralidade, assim, tudo que veio lá da sua avó, bisavó, tataravó, e tudo que você vivenciando com a sua mãe, né, padrões, porque você não é a sua mãe, você não tem que repetir os padrões. Minha mãe sofreu. Sim, pode ser que sim, mas hoje nós estamos criando as nossas novas possibilidades. Por isso que a gente criou esse movimento, o seu divino relacionamento, o nosso divino relacionamento, porque primeiramente eu tenho um relacionamento divino comigo mesmo, e ela tem um relacionamento divino com ela mesma, e o nosso relacionamento divino se potencializa, e isso não tem preço, gente. Não. Isso não para por aí. Gente, vamos... Hoje a live vai ser um pouquinho mais curta. Estamos encerrando, mas se você quiser fazer perguntas sobre esse tema... Vamos fazer as perguntas, vamos dar uma lida aí. Quero saber quem é que já nos acompanha aqui, quem é que chegou por aqui agora. Quem é que está vendo nosso conteúdo pela primeira vez, bota aí hashtag novato, né, dentro aqui do nosso divino relacionamento. Se você é novato, bota para nós aí, hashtag novato. É a primeira live que você está vendo hoje. Hoje vejo muito isso. Esse equilíbrio dessa energia é muito importante, né? Para que a gente realmente se sinta assim, não colocar o homem fora dessa atividade, né? E por muitas vezes eu via eu fazendo isso, eu acabava excluindo ele, né, da minha vida, da vida da casa, das coisas que aconteciam dentro do nosso lar, exatamente por falta de informação, por não entender o que na ocasião estava acontecendo comigo, por essa mudança toda, por toda essa armadura que eu tive que colocar, né, e por quantas vezes não se posicionar dentro da relação, por a gente não se sentir à vontade para promover o diálogo ali, e o diálogo é um dos pilares do relacionamento, né, eu diria assim que para mim até o principal pilar
falar, né? Onde não há essa conexão, essa conversa, a gente não consegue realmente reatar ali a nossa conexão. Então, trabalhando isso, você só vai conseguir se sentir confortável para uma conversa, não vai se sentir ameaçado por outras pessoas, não vai se sentir um problema dentro do relacionamento, não vai começar a se sentir, por qualquer motivo ele vai me abandonar. Isso aí cai fora quando você começar a trabalhar o seu autoconhecimento. Isso aí tudo desmorona, sabe? Cai fora da sua vida quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento dentro, quando você começa a se auto-perceber, se entender melhor, né? Começar a enfrentar os seus medos de uma forma que, olha, isso hoje está acontecendo na minha vida, o que eu posso fazer para mudar? Como é que eu reajo a essa situação? Isso aqui eu autorizo que continue, mas isso aqui eu vou continuar permitindo? Eu vou me posicionar assim na vida e assim para o meu relacionamento, assim para o meu marido? Até quando? Até quando eu vou me submeter a esse tipo de coisa? Né? Então são perguntas que dentro do autoconhecimento faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, faça com que a gente passe para um novo nível de uma relação não só com o outro, mas com a gente. Né? E é isso que a gente quer trazer aqui. A gente não quer realmente deixar você confortável, a gente quer dar uma mexida aí, deixar você desconfortável, sabe? Você fazendo questionamentos para você que faça com que você saia do lugar onde você está. A gente chama do forô de cocô, né, amor? O forô de merda. Você tá lá, quentinho, tá gostosinho. É aquela banheira quentinha lá, tá cheia fedendo. de cocô, mas tá fedendo, mas tá quentinho. Então você tá ali na sua zona de conforto. Mas de fato não é confortável, porque lá no fundo não tá legal. Tem alguma coisa que tem que ser mexida, né? Vai doer, sabe? Vai ser difícil, mas vai valer muito a pena. Porque é você em jogo, né? Não é o outro. O divino relacionamento é você com você. É o seu crescimento, é a sua valorização, é a sua autoconfiança. É a forma como que você se vê hoje. E aí, se vê como uma pessoa insegura, dependente da outra, né? Como que você vai compreender a forma com que você se vê? Né? E isso a gente trata com muita profundidade nos nossos treinamentos, na nossa mentoria, no nosso curso, no nosso programa, que é um programa novo que a gente está desenvolvendo, que realmente é para acolher essas mulheres, para que ela consiga se perceber de uma forma diferente. Né? Mulheres inteligentes e relacionamentos saudáveis. Então fica a dica aí. Para essa turma de novembro a gente não tem mais vaga, né? Mas a gente vai estar conversando com vocês aqui toda quarta-feira, vai ter uma live com um assunto diferente, para que a gente realmente expanda a nossa consciência, a nossa visão sobre si mesmo e sobre as outras pessoas, né? Então fica o convite aí toda quarta, acompanhe os conteúdos que a gente vai estar desenvolvendo, mais vídeos, né? Se você ainda não curtiu lá o nosso canal do YouTube, fica o convite. Divino Relacionamento, né? Curte lá para receber as notificações ali dos vídeos novos do canal. E eu acho que a gente tá se despedindo aqui, né, amor? É isso aí. Toda quarta-feira, programa Divino Relacionamento, para que a gente possa potencializar o nosso divino relacionamento com as pessoas também, ok? E você vai elevar cada vez mais a sua frequência, vai trazer autoconhecimento para sua vida, autoestima, autovalorização. Tudo começa dentro do seu movimento. E esse movimento vai influenciar as pessoas da sua volta. E a gente vai estar aqui junto com você, pegando na sua mão, para te levar para esse outro nível de consciência. E você cada vez estiver melhor ainda com o seu relacionamento, com a pessoa que você ama. E começando com o seu amor próprio, né? Que é tão importante. Você gostou dessa live, gente, fez sentido pra você, vamos tirar um print aqui sorrindo, bota lá nos seus stories, nos marques, pra gente realmente repostar a live, pra gente poder estar divulgando aí pra mais pessoas, né? E compartilha, compartilhando. Né? Compartilha aí, a gente vai deixar salva essa live pra você compartilhar, assistir de novo e a gente poder estar cada vez mais junto aí nessa nossa missão divina, que é o nosso divino relacionamento. Então, até a próxima, né? Vai tirar um print? Eu ia tirar um print, mas não sei se vai ficar minha mão aqui. A pessoa não tá muito acostumada com o negócio. Tira o print aí, galera! Não? Tá saindo. Não. Então tá bom. Ficamos então. Até a próxima, gente! Fiquem com Deus, Té.